Então, temos novidades no caso do Twitter Files Brasil. Haverá em breve o indiciamento de autoridades brasileiras pelo Congresso americano por abuso de poder e violação dos direitos humanos. Quem são estas autoridades? Quais acusações podem receber? Quais as consequências desse indiciamento? Por que os Estados Unidos têm interesse nesta situação no Brasil? O que poderá prever o projeto de lei em tramitação no Congresso dos Estados Unidos com a finalidade de apurar e punir essas autoridades? Mas antes de responder a essas perguntas, dê um like, se inscreva no canal. A maioria das pessoas, gente, não se inscreve. Nos dê essa moral. Compartilhem também nosso vídeo. Valeu? Então vamos lá. Quem são estas autoridades que podem ser intimadas pelo Congresso americano a responder por esses crimes contra os direitos humanos? Vamos lá. O primeiro, Alexandre de Moraes, por ser o principal sujeito de abusos e violações legais. O senhor Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, por omissão, uma vez que um é presidente do Congresso, outro é presidente da Câmara, e nunca fizeram nada para barrar os autoritarismos, do senhor Alexandre de Moraes. A Carmen Lúcia por cumplicidade, porque era vice do Alexandre de Moraes no TSE. Barroso por ser o presidente do Supremo e sempre ter convalidado as decisões ilegais e abusivas do senhor Alexandre de Moraes. Então, gente, segundo fontes jornalísticas, essas autoridades receberão uma intimação do Congresso americano para responderem sobre as graves violações aos direitos humanos e abusos cometidos aqui no Brasil. Lembrando o caso, vamos lá. Os jornalistas Michael Schellenberg e David Agape denunciaram na reportagem chamada, à época de Twitter Files Brasil, a violação de diversos dispositivos legais no Brasil por diversas autoridades brasileiras, entre as principais delas, o superministro Alexandre de Moraes, que inclui denúncias contra ele por desrespeitos às leis ordinárias, desrespeito às leis infraconstitucionais e à própria Constituição, especialmente no capítulo que trata de direitos e garantias individuais. E até mesmo por ele ter violado os direitos humanos, contrariando inclusive o Pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil é signatário, também porque desrespeitou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que não é pouca coisa. Ou seja, foram muitos abusos de poder. Se vocês lembrarem bem, eles baniram canais de pessoas ligadas a partidos políticos de direita exclusivamente, ordenaram prisões, sem que houvesse sequer qualquer processo legal, sendo, obviamente, essas prisões todas ilegais e abusivas, além do bloqueio de conteúdo de canais de conservadores, por ordens emitidas pelo TSE e pelo Supremo através do Alexandre de Moraes, e controle de todas as redes sociais, sob pena de multas pesadas a essas plataformas. Vamos assistir aqui o vídeo da pequena parte dessa audiência no Congresso americano. Depois a gente volta aqui para a continuidade dos comentários. Late 2022, Brazilians have been subject to grave human rights violations committed by Brazilian officials on a vast scale. Documented right violations in Brazil include the political abuse of legal procedures to persecute political opposition, including jailing opposition figures on spurious charges, violations of freedom of speech and media freedom, including persecution of journalists, the silencing of opposition media, banning individuals from social media, thinly veiled censorship laws claiming to fight disinformation, and many violations of rule of law and judicial malfeasance. Vocês viram, gente? A questão é grave para os acusados. Não pensem que isso vai parar por aí, tá? Além disso, houve denúncia de diversos congressistas brasileiros nessa audiência, junto com os jornalistas exilados, como, por exemplo, Paulo Figueiredo, o Rodrigo Constantino, o Alan dos Santos, a ex-juíza Ludmila Liz Grilo e o YouTube Monark. Além disso, estão acusados de prática de outras violações de direitos humanos dessas pessoas e de milhares de brasileiros. Vocês devem lembrar do 8 de outubro. E, obviamente, pessoas que tinham um espectro político notadamente de direita e conservador, que sofreram prisões ilegais, prisões desumanas, além de tortura psicológica. Tudo isso faz parte dessas denúncias. E aí fica a pergunta, o que pode acontecer decorrentes dessas intimações? Bom, a primeira, que essas autoridades podem responder ao Congresso americano justificando ou repelindo as acusações. E segundo, as autoridades não responderem. E aí pode ser pior. Se as autoridades não responderem essas denúncias, poderá haver sanções
e encaminhamento de denúncias para outros organismos internacionais, porém com consequências que poderão ser as mais severas, desde receber sanções ou punições leves ou graves, como, por exemplo, perda de visto de entrada nos Estados Unidos, como parece que já está sendo cogitado pelo Alexandre de Moraes, tanto que ele estava indo para os Estados Unidos e cancelou essa viagem. Perda de ativos em bancos americanos, caso eles tenham. O encaminhamento de denúncias diretamente para a OEA, né, que é a Organização dos Estados Americanos, né, encaminhamento das denúncias contra os direitos humanos. E o Alexandre de Moraes, ele foi mais que evidenciado pelo mundo, foi exposto como alguém autoritário, abusador de poder. Vejam esse vídeo aqui, né, que é da deputada da direita americana Salazar, que mostrou para o mundo quem é Alexandre de Moraes. Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Wow. Thank you. So that's why. Thank you very much, Mr. Schellenberger, for being here with us. And I do want you to explain to us, why do you think that Elon Musk and Twitter is in the crosshairs of this gentleman? Bom, e aí vocês devem estar se perguntando por que os Estados Unidos têm interesse nesses fatos aqui no Brasil. Ora, porque estas práticas ilegais, gente, violam tratados internacionais e a própria lei americana. Como estas empresas são americanas, elas não poderiam cometer ilegalidades dessa natureza e colabore especialmente com a violação dos direitos humanos, né? Principalmente interferindo em eleições, mesmo sendo em países estrangeiros. E aí vem outra pergunta, né? E o futuro? O que vai acontecer? O que é muito importante é que já há um projeto de lei, né, tramitando no Congresso americano. O conteúdo ainda não é público, mas certamente vai tratar de questões relacionadas a retaliações para os estados, aí no sentido de nações, né, como o Brasil, por exemplo, que descumpriram a Constituição dos seus países e que violem tratados internacionais e de direitos humanos. Ou seja, tudo isso é muito importante. Vejam esta declaração da ex-juíza Ludmila Liz Grilo aqui nesse vídeo. Então depois a gente saiu da audiência, né, e a gente acabou indo ao gabinete do deputado Chris Smith. Tá? Então, só para vocês saberem, a audiência acaba, mas as pautas ali continuam, né? As pautas internas. E o fato é o seguinte, a gente já sabe, né? Eu já sei, inclusive, o conteúdo, não posso ir além disso, não posso falar aqui, mas já há uma minuta do Brazil Human Rights Act. Já existe uma lei já minutada. Aí eu já não posso entrar em muitos detalhes, eu já li, mas não posso entrar em detalhes. Mas o fato é que existem algumas sanções, não apenas ao Estado brasileiro, mas para as pessoas, as autoridades. Tá bom, Moraes? As autoridades que contribuíram diretamente, direta ou indiretamente, para que essas violações de direitos humanos acontecessem. Então vai vir lei aí, tá? Vai vir lei aí contra o Brasil, estabelecendo sanções, e especificamente as autoridades que participaram disso. Claro que ainda há uma gama de acontecimentos e possibilidades em aberto. Muito jogo político e vamos precisar de muita paciência até o desenrolar dessas questões lá fora, tá? Mas se o Trump for eleito nos Estados Unidos, com certeza os ventos mudarão muito favoravelmente para a direita brasileira, como de uma forma geral para toda a direita do mundo, pela importância dos Estados Unidos na geopolítica internacional. Quanto aqui no Brasil, se depender do nosso Congresso, podemos esquecer, gente. Com o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira no comando das casas legislativas, nada vai mudar, infelizmente. Seja porque eles podem ser responsabilizados pelo Congresso americano por omissão, ou mesmo porque eles trabalham para favorecer essas autoridades do governo e, em relação ao STF, eles não vão fazer nada porque eles têm causas cujo resultado podem melar suas pretensões políticas ou econômicas. Então, gente, vamos aguardar novos acontecimentos, ficarmos bastante atentos, mas jamais sem deixar de pressionar o nosso próprio Congresso, pressionar os políticos brasileiros. Por hoje é isso aí. Obrigado por nos ouvir até aqui. Fiquem com Deus
e até a próxima. Valeu!